Muito bem. Então, bom dia a todos novamente. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a desenvolver a teoria quântica propriamente dita, né, usando como base todas esses resultados, esses experimentos, essa intuição que foi dada pelo de Broglie, pelos experimentos atômicos, etc. E nós vamos construir, então, a equação de Schrödinger, que é a equação, então, guia da mecânica quântica, que dá a dinâmica das funções de onda. Nós vamos rever um pouquinho sobre a interpretação e cálculo de valores médios, delta Q, delta P, esse tipo de coisa. E a ideia, então, é a seguinte. Deixa eu começar aqui. Então, porque a gente precisa de uma equação dinâmica, né? A maioria das coisas que a gente tem falado até agora, com poucas exceções, trata de descrever o estado de uma partícula como uma onda, que pode ser uma onda, o que a gente chama de uma onda plana, né? Esse cosseno de kx menos ômega t, ou pacotes de onda que são mais bem comportados, mais localizados, mas são coisas essencialmente estáticas. E a gente gostaria de ter uma maneira de, dado um estado da partícula e conhecidas as forças que agem sobre ela, a gente poder determinar a dinâmica da partícula. Então, por exemplo, na mecânica clássica, como é que funciona? O estado de uma partícula na mecânica clássica ela é determinado pela posição e pela velocidade, né? Ou pela posição e pelo momento. E a dinâmica, que é as equações de Newton, ou de Lagrange, ou de Hamilton, eu escrevi aqui justamente na forma hamiltoniana, o objetivo dela é você, então, conhecido a posição e o momento inicial, determinar o estado futuro da partícula R de t e P de t. Então, em termos das equações de Hamilton, então, são equações de primeira ordem, né? Então, a gente constrói a função energia do sistema, P2 sobre 2m mais o potencial. E as equações, então, R ponto igual a dH dP, P ponto igual a menos dH dr. Essas equações vetoriais, elas valem para cada componente, né? Então, x ponto é dH dPx, y ponto dH dPy, assim por diante. Px ponto é dH dx, etc. A gente escreve nessa forma como um gradiente, né? De uma forma mais resumida. Então, a questão é a seguinte, imagine que se eu tivesse escrito aqui as equações de Newton, né? F igual a ma. Quem de vocês já viu uma dedução formal da segunda lei de Newton? Eu espero que ninguém, né? Porque não existe uma dedução da equação de Newton. A equação de Newton não é uma coisa que você deduza, né? Ela é um postulado da mecânica clássica, né? As três leis de Newton são postulados da mecânica clássica e elas não podem ser deduzidas a partir de coisas mais fundamentais. Elas são a parte fundamental da teoria clássica. Então, quando a gente escreve essas equações, ou a equação de Newton, F igual a ma, a gente não deduz. Tá? O Newton escreveu essas equações baseados em intuições e experimentos que ele conhecia. E a gente vai fazer a mesma coisa com a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger não se deduz de lugar nenhum. É uma proposição, né, que depois se verifica que funciona, então é adotada como parte dessa teoria. Então, na mecânica quântica, o estado de uma partícula, né, pelo que a gente está estudando, ele é descrito por uma onda, né, uma função de onda, é uma função que depende da posição e do tempo. E diferentes funções de onda devem estar associadas, então, a diferentes estados da partícula. Então, assim como uma partícula clássica, num ponto R com velocidade v, tem um certo estado, se você está no R' com V', é outro estado, certo? É a mesma partícula, mas um estado diferente. Ela está numa outra posição, uma outra velocidade. Então, aqui também, diferentes formas de funções de onda devem descrever diferentes estados de uma partícula. E a equação de movimento que a gente busca para psi,
da equação que evolui o estado, ela deve ser capaz de determinar, a partir de uma condição inicial, então, se você conhecer o psi no tempo zero e conhecer as forças, você deve ser capaz de calcular o psi no instante t. Então, a gente busca uma equação dessa forma, e essa equação ela deve ser consistente com toda essa quantidade de resultados que a gente viu até agora. Então, particularmente, ela deve ser consistente com as equações de de Broglie, certo? Então, a onda, né, associada com a partícula tem lambda igual a H sobre P e Ni igual a E sobre H. Né? Ou, né, a gente vai usar mais, em vez de falar de lambda e de Ni, nós vamos falar mais de ômega, que é 2πni, e K, que é 2π sobre lambda. O conceito de K, às vezes, é um pouco confuso, né? Lambda é o comprimento de onda, é bem claro a gente saber o que ele é, a distância entre dois máximos da onda é o comprimento de onda. O K é o inverso disso, né? É basicamente o inverso do lambda, então ele tem dimensões de 1 sobre comprimento, mas ele é mais prático trabalhar com K do que com lambda. Então, se a gente transformar essas relações para K e lambda, a gente vê que o P vai ficar H cortado K, certo? Porque K é o inverso de lambda, e esse 2π aqui torna o H em H cortado, e E, em vez de ser Hni, fica H cortado ômega. Então, multiplica por um 2π, divide por um 2π. Então, nós vamos usar as relações de de Broglie nessa forma aqui, que é um pouco mais prático para nós. Então, P é H cortado K, onde K é o inverso de lambda, e E igual a H cortado ômega. Essa equação também tem que ser consistente com a conservação de energia. Então, se você tem uma partícula no potencial, você quer que a energia seja P2 sobre 2m mais a energia potencial. Nós vamos sempre tratar aqui de forças conservativas, tá? Então, eu vou supor que existe um potencial sempre associado a essas forças. E a equação que a gente quer, essa aqui é um pouco mais sutil, ela deve ser linear na função de onda. Ela deve envolver psi e não π ao quadrado. Tá? Não deve ter termos não lineares na função de onda, porque a gente quer que essa propriedade seja satisfeita. Se a gente encontrar duas soluções para a equação dinâmica, a soma delas também deve ser uma solução. Então, por que isso? Porque a gente quer tratar problemas onde ocorrem interferências. Né? Então, se você tem, por exemplo, um problema da fenda dupla, né, a partícula tem uma parte da onda dela que passou por um dos orifícios, a outra parte passou pelos outros orifícios, e a soma dessas duas partes deve ser também uma solução do problema. Tá? Então, essa propriedade é uma propriedade de equações lineares. Tá? Então, a gente vai insistir em ter equação linear para a função de onda. E, finalmente, para a partícula livre, que é o que a gente conhece melhor, onde o potencial, então, primeiro a gente vai fazer tudo em uma dimensão só, vamos esquecer a parte vetorial, depois a gente vê como é que estende isso para mais dimensões. Então, para uma dimensão e para a partícula livre, onde o potencial é constante, a função de onda, né, então a gente tem descrito dessa forma, então, em termos de lambda e de Ni, um cosseno de 2πx sobre Ni, então, a cada vez que x é um múltiplo de lambda, você volta para o mesmo lugar, menos 2πnit. Ou, em termos de K e ômega, né, fica mais simples, é cosseno de kx menos ômega t. Então, essa onda, a função de onda da partícula livre deve ter uma cara parecida com essa daqui que a gente vem considerando. Então, o que eu vou fazer hoje é juntar essas informações todas e mostrar para vocês que a equação que é consistente com tudo isso é essa daqui, em uma dimensão. Essa aqui é a equação de Schrödinger. Então, ela deve... Deixa eu ler para vocês. Então, IH cortado de psi dt é menos H2 sobre 2m, derivada segunda de psi em relação a x, mais v psi. Então, notem primeiro que aparece o i, o número imaginário aqui. Então, é uma equação que mostra que a função de onda é fundamentalmente uma quantidade complexa. E, em segundo lugar, aparecem derivadas em relação ao tempo e em relação à posição. Então, isso aqui é uma equação diferencial parcial,
Tá? Então, você tem derivadas dos dois tipos aqui em relação aos seus dois argumentos e é complexa. Então, tudo isso torna a equação difícil de resolver e aí a gente vai resolver em vários problemas que são mais simples, para a gente entender o que ela significa, quais são as consequências dessa equação, mas, novamente, a gente não vai deduzir isso aqui. Então, o que eu vou fazer para vocês é fazer uma argumentação, então, baseado na partícula livre e nessas relações de de Broglie, mostrar que essa equação de fato faz sentido, é consistente, então que nós vamos adotá-la como equação fundamental e depois a teoria e a natureza vai mostrar se ela está correta ou não. Então, vou fazer essa argumentação, vou fazer um exemplo simples para o estado fundamental do oscilador harmônico e todo esse material aqui está nas notas de aula da equação de Schrödinger das páginas 1 a 8. Está aí no vídeo da aula que eu vou colocar lá depois. Então, daqui para frente, eu vou tentar fazer tudo isso no tablet para a gente ir mais devagar e entender um pouco melhor a demonstração. Então, deixa eu interromper os slides e abrir o tablet. Deixa eu enviar um pouquinho aqui. Ops, já fiz besteira aqui, então vamos lá. Deixa eu apagar. Muito bem. Então tá. Então eu vou começar resumindo aqui. Então isso aqui, novamente, né, não é uma dedução, é uma argumentação para mostrar que aquela equação é plausível. Então a gente vai tentar usar as relações de de Broglie. Então tem uma associação do momento com o número de onda da onda associada, Q igual a H cortado K. Existe uma relação com a energia, E igual a H cortado ômega. H cortado ômega. E eu tenho conservação de energia. E eu vou fazer tudo isso aqui para a partícula livre, para a gente poder ter uma coisa mais simples. Então, para a partícula livre, o potencial é constante. Eu podia escolher como zero, mas eu vou deixar ele aqui como uma constante para evidenciar o papel do potencial. Tá? E a gente tem ainda essa informação de que uma função de onda típica aqui da partícula livre é A cosseno de Kx menos ômega t. Certo? Então, olha só, eu vou fazer as seguintes transformações com essa função de onda. Vamos calcular a derivada de psi em relação a x. Então, se eu fizer isso, derivada de cosseno é menos seno e sai um k. Né? Então, vai ficar menos k seno e Kx menos ômega t. E eu vou derivar mais uma vez. Vocês já vão ver por que eu estou fazendo essas contas aqui. Se eu derivar de novo, derivar de seno é cosseno, cai um outro k. Menos K2 cosseno. Então, você vê, a energia cinética da partícula, que é essa parte aqui, quando eu escrever isso em termos do número de onda K, como P é H cortado K, isso aqui é H2, K2 sobre 2M. Então, a gente vê que quando a gente deriva a função de onda da partícula livre duas vezes em relação a x, aparece um fator que é proporcional à energia cinética. Tá? Tem um sinal de menos, faltam as constantes, mas ele é da forma k ao quadrado, que como todo o resto é constante, ele tem a relação da onda, que é dada por k, do comprimento do número de onda,
com a energia cinética da partícula. Por outro lado, se eu derivar a função de onda em relação ao tempo, que é só outra variável independente, então vamos ver, o derivado de cosseno é menos seno, mas tem um menos aqui que vem do ômega. Então vai cair um ômega, o menos do ômega mata o menos a derivada, e eu fico com A seno de kx menos ômega t. E eu vejo, então, que a energia da partícula é h cortado ômega. Então, a derivada em relação ao tempo me traz uma quantidade que é proporcional à energia. Então, se eu quiser tentar juntar essas informações todas, eu posso tentar propor uma equação para a função de onda, que é a seguinte, ó. Ela deve satisfazer uma equação que é dessa forma, uma constante vezes a derivada segunda em relação a x, que isso vai me dar energia cinética, né? Algo parecido com a energia cinética, quando eu derivo em relação a x duas vezes. A energia potencial eu vou simplesmente deixar aqui. E quando eu derivo em relação ao tempo, eu tenho algo que é a energia total. Então, eu posso tentar buscar uma equação que tem essa forma aqui. Quando eu derivar em relação ao tempo, vai dar algo que é energia total, a menos uma constante, que eu ajusto. E do outro lado eu tenho energia potencial e energia cinética. Então, uma equação desse tipo é aparentemente consistente com de Broglie e com a energia total. Só que não dá certo. Se eu tentar uma proposta desse tipo, para essa função de onda, a gente vê que não tem como eu achar nenhum coeficiente alfa e beta que satisfaça essa equação. Então, vamos verificar isso e depois ver como é que a gente sai dessa enrascada. Então, olha, eu já fiz as derivadas aqui, né? Então, deixa eu substituir a derivada segunda e a derivada primeira aqui. Eu ficaria com o seguinte, a derivada segunda é o menos K2, então vai ficar menos alfa K2 A cosseno AX mais V0 vezes psi cosseno. E eu tenho mais beta igual, desculpa, a beta vezes a derivada em relação ao tempo. Então, eu tenho um beta, derivada em relação ao tempo é ômega a seno de kx menos ômega t. Então, olha só. Aparece nessa equação senos e cossenos. Senos e cossenos são funções ortogonais, certo? Então, a única coisa que eu posso fazer do lado de cá é colocar o cosseno em evidência. E aqui vai ficar menos alfa K2 mais V0 igual a beta ômega A seno de kx menos ômega t. Então, para que essa equação seja verdadeira para todas as valores de amplitudes, eu teria que zerar o coeficiente do cosseno e zerar o coeficiente do seno. E não dá certo, né? Porque aí eu teria que ter o beta igual a zero, é a única possibilidade de eu zerar isso aqui, e alfa igual a V0 sobre K2. Então, isso não é aceitável, porque beta igual a zero eu mato a parte de energia, e alfa igual a V0 sobre K2 também não é aceitável, porque eu quero que alfa seja uma constante. Né? A parte que depende de K2, que é a energia cinética, vem da derivada segunda. Eu não quero mexer com isso aqui. Então, isso aqui simplesmente não funciona. Tá? Mas, se a gente pensar um pouco, por que não está funcionando? É porque eu estou insistindo numa função de onda desse tipo, e quando eu derivo, aparecem coisas ortogonais que eu não consigo manipular de forma correta. Mas note que a escolha da função de onda como um cosseno, ela é bastante arbitrária. Eu podia ter escolhido a função de onda como um seno também, de kx menos ômega t. Então, seno ou cosseno, né, são funções equivalentes, descreve da mesma forma a onda, com o mesmo comprimento de onda e mesma frequência.
E eu deveria, talvez, propor uma forma para a função da partícula livre que seja um pouco mais geral e que me permita sair desse enrosco aqui. Tá? Então, deixa eu ver, tem uma pergunta. Isso, por que não é seno mais cosseno? Exato, exatamente essa pergunta. Por que eu não fiz uma coisa mais geral que envolve o seno e o cosseno? Tá? Isso seria uma função de onda mais genérica para a partícula livre. É isso que a gente vai fazer. E a gente vai mostrar que isso dá certo, desde que essa combinação de seno e cosseno seja apropriada. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou refazer esse mesmo slide aqui de uma forma um pouquinho mais geral. Tá? Então, deixa eu pegar aqui uma transparência nova. Vou escrever tudo de novo aqui. Então, P igual a H cortado K, I igual a H cortado ômega. Ups. E a minha lei de conservação de energia. Então, P2 sobre 2N, que eu já vou escrever como H2, K2 sobre 2N, mais V0. Então, isso deve ser H cortado ômega. E para a função de onda, eu vou supor a seguinte forma. A que multiplica o seno de kx menos ômega t mais uma outra constante, que eu vou chamar de gama, seno de kx menos ômega t. Tá, então, eu vou permitir uma combinação linear das duas formas independentes, que é seno e cosseno, e ver se com isso eu consigo ajustar os meus coeficientes. Tá? Como é muito ruim de escrever aqui no tablet, eu vou usar uma notação abreviada para fazer as contas. Então, sempre que aparecer esse cosseno de kx menos ômega t, eu vou simplesmente escrever C. Tá? Um C maiúsculo para o cosseno e um S maiúsculo para o seno. Tá? Só para facilitar e não ter que escrever sempre a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos calcular, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vamos calcular essas derivadas da mesma forma que a gente fez antes. Então, vamos lá. Ó, dψ dx. Então, o que vai dar? Eu tenho esse A sempre na frente. Sempre que eu derivar em relação a x, vai cair uma constante k, que eu já vou puxar aqui para frente de tudo. Então, derivada de cosseno é menos seno, e o k já caiu, mais gama, derivada de seno é cosseno. Certo? A derivada segunda, ela vai ser, então o A novamente vai ficar aqui, vai cair mais um K, porque eu vou derivar de novo, então vai ficar um K ao quadrado. E agora, a derivada de seno é cosseno, então esse sinal de menos vai ficar, eu já vou colocar ele aqui para fora. E derivada de cosseno é menos seno. Então, como eu coloquei o menos para fora, aqui volta a ficar gama. Gama de seno. E notem que eu posso também, eu vou usar as duas formas, A cosseno mais gama seno é o próprio psi. Então, isso aqui também é menos K2 psi. E a derivada de psi em relação ao tempo vai ficar. Então, agora eu vou derivar em relação ao tempo. Então, vai cair um ômega com sinal de menos. Então, o A vai ficar sempre aqui, vai cair um ômega. Então, vamos ver o que fica os coeficientes. Derivada de cosseno é menos seno, com esse menos fica mais. Então, vai ficar um seno. Derivada de seno é cosseno, mas tem um menos do ômega. Então, vai ficar menos gama do seno. E agora sim, então, eu vou tentar mudar isso aqui. Tentar, então, satisfazer. Então, novamente, a derivada segunda é proporcional à energia cinética.
derivada primeira no tempo é 1 ômega, que é proporcional à energia. Então, eu vou tentar ver se eu consigo que essa função de onda satisfaça essa equação aqui. Ó. Energia cinética mais energia potencial igual a energia total. Certo? Então, meu ômega vem aqui, eu ajusto o beta, o K2 é a energia cinética, eu ajusto o alfa. Isso deve ser, então, consistente com a conservação de energia. Então, vamos substituir essas coisas todas aqui e ver o que acontece. Então, olha só, vai ter alfa vezes a derivada segunda. Eu vou escrever explicitamente em termos de senos e cossenos. Então, menos alfa K2 A cosseno mais gama seno. Mais V0 psi. V0 A cosseno mais gama seno. Igual a beta derivada primeira. Então, é A ômega beta seno menos gama do seno. Então, esse A cancela para todo mundo. E agora eu vou igualar os coeficientes dos senos e dos cossenos para que a equação seja satisfeita. Então, vamos ver, termos em cosseno, quem que eles vão ser? Ó, eu tenho menos alfa K2 mais V0. Isso deve ser igual a menos gama ômega beta. E temos em seno menos alfa K2 gama mais V0 gama igual a ômega beta. Certo? Então, eu tenho duas equações e eu tenho aqui 3 parâmetros que eu preciso determinar. O alfa, o beta e esse gama que está aqui. Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Dessa equação de baixo, ó, eu tenho que o ômega beta, desculpa, é igual a gama, põe gama em evidência, menos alfa K2 mais V0. E eu vou substituir aqui em cima. Tá? Então, eu vou escrever menos alfa K2 mais V0 igual a menos gama vezes tudo isso aqui. Tá? Então, vamos escrever, vou mudar de página. Então, menos alfa K2 mais V0, vamos escrever isso primeiro. Igual. Então, vamos voltar lá. Aqui, né? Então, eu vou multiplicar o ômega beta, que é isso, por menos gama. Então, vai ficar menos gama 2 vezes a mesma coisa que está do lado de lá. Menos gama 2 menos alfa K2 mais E0. Tá, então, isso aqui só tem solução se esse gama quadrado for igual a menos 1. Porque se gama quadrado for menos 1, isso aqui some e eu tenho menos alfa K2 mais E0 igual dos dois lados e a equação é satisfeita. Tá, então, menos gama 2 igual a menos 1 implica que gama é mais ou menos I. E a gente vai fazer uma escolha convencional. A gente vai escolher, então, gama igual a mais I. Então, veja só a primeira consequência desse fato. É que a função de onda da partícula livre, ela era A cosseno mais gama seno, certo? E cosseno mais I seno é exponencial. Então, isso aqui, na verdade, é a exponencial de I kx menos ômega t. Então, uma descrição
mais apropriada da função de onda da partícula livre não é nem o seno nem o cosseno, mas é essa combinação cosseno mais seno, que é o exponencial puro. Tá? Além disso, como o gama é igual a I, então a gente determinou o gama, eu posso voltar aqui na minha equação. Então, vou pegar aqui, então, por exemplo, a equação de cima, vou reescrever, menos alfa K2 mais V0 igual a menos I beta ômega. Então, menos alfa K2 mais V0, deixa eu voltar aqui, menos alfa K2 mais V0 igual a menos gama ômega beta. Então, igual a menos I ômega beta ômega. E eu estou comparando isso aqui com a conservação de energia. Certo? Então, eu posso satisfazer essa relação se eu escolher o alfa como menos H2 sobre 2m, que de fato é uma constante, né? Não envolve mais as propriedades da onda, que é o K e o ômega, e escolher o beta igual a IH cortado. I com menos I dá mais 1, aqui dá H cortado ômega, e eu tenho, então, a conservação de energia satisfeita, né? E a equação de Schrödinger, então, ela passa a ser alfa vezes a derivada segunda, mais V0 psi, igual a beta de psi dt. E a gente chega, então, nessa equação. Então, essa é a equação que, aplicada para a função de onda da partícula livre, me reproduz exatamente essa relação de energia que seria o esperado, então, para a partícula livre das relações de de Broglie. Será que essa equação é correta? Será que ela vale para todo o potencial, não só para o potencial constante? Então, isso a gente vai ter que testar, mas, de fato, essa é a proposta. Tá? Então, a proposta é que, então, a equação de Schrödinger para uma partícula num potencial em uma dimensão, ela deve ser descrita por essa expressão, para qualquer potencial. Então, isso não é... O que eu fiz não foi uma dedução, né? Foi uma demonstração que isso é consistente com a partícula livre, e aí a gente vai testar e vai ver que, de fato, essa coisa funciona. Tudo bem? Vocês estão... Então, talvez a coisa mais surpreendente aqui é o fato de aparecer o I na equação. Então, notem também que então, a função de onda, em princípio, pode ser uma quantidade complexa. Além disso, toda essa dedução que a gente faz é consistente com a mecânica não relativística. Né? Notem que eu estou usando aqui como base a conservação de energia não relativística. Mais tarde, quando a gente fizer isso aqui usando a energia relativística, a gente vai ter então, o equivalente disso da equação de Dirac, que é a versão relativística da equação de Schrödinger. Alguma pergunta aqui, algum comentário? Ok, então deixa eu prosseguir um pouco. Então, se a gente conseguir resolver essa equação, eu vou fazer um exemplo para vocês explícito daqui a pouco. Então, como que a gente interpreta esses resultados? Né? Então, a primeira coisa é a questão da interpretação da função de onda como probabilidade. Então, o módulo, então, como a função de onda é complexa, então a gente vai trabalhar não só com o quadrado dela, mas com o módulo ao quadrado dela.
E isso aqui vai ter interpretação de densidade de probabilidade. Então, por que essa densidade na frente? Então, a ideia é a seguinte. Uma das propriedades que nós vamos exigir para a função de onda é que se eu integrar isso aqui em todo o espaço, eu quero que isso dê 1. A gente vai normalizar essas funções de onda de forma que a probabilidade de eu encontrar a partícula em qualquer ponto do espaço seja 1. Ela está em algum lugar, certo? Então, se eu desenhar aqui o módulo de psi ao quadrado, então isso aqui pode ter um comportamento qualquer, certo? E eu quero que essa área seja 1. Então, a partícula está em algum lugar, então a integral é 1. Por outro lado, se eu integrar isso aqui de A até B, isso aqui vai me dar, então, por exemplo, o integro daqui até aqui. Então, isso aqui que eu vou obter como resultado da integral, essa área debaixo da curva, vai me dar a probabilidade de eu encontrar a partícula no intervalo A e B, certo? Da partícula. Isso aqui é realmente difícil de escrever. Da partícula estar entre A e B. Nossa, desculpem a caligrafia aqui. Entre A e B. Tá? Portanto, se eu tiver uma coisa infinitesimal, se eu pensar em P ao quadrado vezes um dx, então isso aqui o que é? Eu estou pegando um intervalinho dx, centrado aqui num ponto x, tá? Um intervalo pequeno. E isso aqui, então, é a probabilidade de eu estar entre x e x mais dx. Certo? Portanto, o que é a probabilidade é sempre um módulo quadrado vezes um intervalo. Tá? Se ele for infinitesimal ou se ele for integrado. Então, você vê, quando eu digo que eu estou falando de uma probabilidade, eu estou sempre ou integrando ou multiplicando por um intervalinho. Então, se eu dividir pelo intervalinho, para olhar só para o psi ao quadrado, isso aqui vai ser a probabilidade por unidade de comprimento. Então, psi ao quadrado é a densidade de probabilidade. Probabilidade por unidade de comprimento, eu multiplico por um comprimento para que isso me dê, de fato, a probabilidade. Tá? Então, a coisa correta é densidade de probabilidade. Além disso, eu tenho, então, já que psi de x é uma densidade de probabilidade, se eu me perguntar, então, aonde está a partícula? Ela está em qualquer lugar, ela pode estar em qualquer lugar com essas probabilidades. Qual que é o valor médio da posição? Se eu fizer várias medidas da posição da partícula, em média ela vai estar onde? Ela vai estar aqui com essa probabilidade, vai estar aqui com essa, vai estar aqui. É mais provável que ela esteja nessa região. Então, o valor médio da posição da partícula, eu posso calcular, porque eu conheço as probabilidades, ela está em todo lugar. Então, ela está em x com probabilidade psi ao quadrado de xt. Então, se eu integrar isso aqui em todo lugar, eu vou ter o valor médio da posição. Da mesma forma, eu posso calcular o valor médio de x ao quadrado. Sempre, né, lembrando que essa função de onda tem que estar normalizada. Né? A integral dela tem que dar 1. A integral de psi ao quadrado tem que dar 1. Então, para o x ao quadrado, eu posso fazer a mesma coisa. Ela é x ao quadrado vezes o peso de ela estar naquela posição x dx. E daqui, então, eu posso definir a incerteza na determinação da posição da partícula como sendo o desvio quadrático médio dessa distribuição de probabilidades, certo? Que é a raiz quadrada do valor médio de x2 menos o valor médio de x ao quadrado. Tá? Então, nesse exemplo que eu fiz aqui,
né? Então, pode ser que o valor médio esteja em algum lugar por aqui. Se eu calcular o valor médio de x ao quadrado, eu vou ter uma incerteza, que é uma medida da largura dessa distribuição de probabilidade, né, de acordo com o que diz a estatística. Certo? Agora, a questão é a seguinte: como que eu faço para calcular o valor médio do momento da partícula? Porque se eu conheço a distribuição de probabilidades em posição, eu sei fazer tudo isso aqui. Mas e a velocidade? Onde é que está a informação que eu tinha na mecânica clássica, né, de posição e velocidade determinando o estado? Aqui eu tenho uma função que só me determina probabilidades da partícula estar no espaço e some para a informação da velocidade. Então, a velocidade, o momento, né, que a gente trabalha sempre com a variável conjugada, o momento, ela é mais sutil. E a ideia é a seguinte: eu vou dar uma ideia inicial aqui e depois, numa dessas aulas, eu vou fazer isso um pouco mais formal. Eu apresento isso aqui de uma forma um pouquinho melhor. Mas a ideia é a seguinte: lembra aqui da função de onda da partícula livre? Então, vamos voltar para a partícula livre para a gente ver a ideia sobre o momento. Então, essa combinação particular cosseno mais seno, que é uma exponencial. Certo? Então, se eu derivar isso aqui em relação a x, cai um IK vezes a exponencial, que é o próprio psi. Certo? Lembrem que P é H cortado K. Então, se eu multiplicar dos dois lados essa equação por... Como é que eu transformo isso aqui no H cortado K? Eu multiplico por menos I, para sumir com I, menos I com I dá 1, e um H cortado. Então, menos I, H cortado, d psi dx, dá H cortado K, psi, que é P psi. Então, a informação sobre o momento da partícula está contida na função de onda, mas na forma de uma derivada. Então, eu vou falar um pouco mais disso, mas esse cara que aparece aqui, nós vamos dar um nome para ele, eu vou escrever isso aqui com um chapéuzinho em cima. Isso aqui vai ser o operador momento, e ele é uma derivada. Então, como ele está falando sempre de funções de onda em posição, psi de x, a coordenada conjugada, que é o momento, ela passa a ser um operador que é a derivada. O operador posição é a própria posição, ele não tem nada de especial. Mas se eu quiser extrair o momento da partícula, eu tenho que pegar esse cara. Por que ele é um operador? Porque ele opera na função de onda. P psi, por definição, é menos IH cortado d psi dx. E o resultado disso, pelo menos para a partícula livre, é eu extrair o valor do momento dessa partícula. Tá? Então, nós vamos usar essa intuição e definir, então, o valor médio do momento. Isso a gente vai estender em geral, e depois eu vou mostrar que isso aqui, de fato, tem que ser assim, da seguinte forma. Então, eu vou pegar a integral de menos a mais infinito. Então, qual que é o análogo disso aqui? Né? Eu tenho x vezes a probabilidade de eu estar em x. Aqui, para eu fazer aparecer, né, se eu escrever isso aqui explicitamente, isso aqui é x, psi estrela vezes psi, sabe? Que é o módulo de psi ao quadrado. Aqui, se eu aplicar o operador p, eu já tenho um p vezes um psi. Então, eu vou definir isso assim, ó, como psi estrela de x e t, vezes o p psi, que é menos IH cortado, d psi dx, integrado em dx. Então, a ideia é que isso aqui é um p psi e eu teria p módulo de psi ao quadrado como análogo desse cara aqui de cima. Então, o valor médio do momento, então o momento pode ser extraído da função de onda a partir de uma derivada e, portanto, seu valor médio é integrar isso aqui com o psi estrela, né, que está faltando para ser o análogo disso em todo o espaço.
É um pouco estranho, né? Mas é assim que vai funcionar. Eu vou depois mostrar que isso aqui, de fato, faz sentido. Né? E o valor médio de P2 é a mesma coisa. Eu aplico o operador momento 2 vezes. Para cair, então, se eu aplico uma vez, cai um P, aplico de novo, cai um P ao quadrado. Então, o que é aplicar de novo? É derivar 2 vezes. Então, eu aplico isso aqui 2 vezes, menos IH cortado de dx de menos IH cortado de dx. Então, isso aqui vai dar um menos H2, né? Menos com menos dá mais I ao quadrado é 1. Eu acho que nós teve um problema aqui com o Zoom. Eu vou parar a gravação e começar de novo, senão acho que ele vai interromper. Ok. Vocês estão todos aí, né? Ninguém caiu, não, né? Tá. É porque outra vez aconteceu isso e acabou cortando a gravação, então só para garantir. Beleza, então. Então, ó, aplicando o momento 2 vezes, então menos com menos dá mais, mas tem um I ao quadrado que vai dar menos 1, H2, derivada segunda de psi em relação a x, dx. Tá aí, da mesma forma, a gente pode, então, calcular o ΔP como sendo a raiz quadrada do valor médio de P2 menos o valor médio de P ao quadrado. Tudo bem, então, é só para... Então, esse P, então, ele atua para a gente extrair o momento. Eu tenho que fazer essa operação de derivada, né? O P ao quadrado, então, menos H2 D2 dx2. E, em particular, né, a energia cinética da partícula, a gente pode escrever com um operador, P2 sobre 2m. Certo? E só para a gente fechar essa coisa do operador, a gente vai falar bastante disso ainda, mas vocês vejam que se eu pegar, deixa eu escrever de novo aqui a função de onda da partícula livre, se eu derivar isso aqui em relação à energia, em relação ao tempo, né, se eu calcular IH cortado de psi dt, o que dá? I, eu vou derivar em relação ao tempo. Então, vai cair um menos I ômega. Menos I com I dá 1. Cai um ômega, junto com esse H cortado, dá H cortado ômega, e sobra de novo A vezes a exponencial, que é o psi. Então, você vê que o operador IH cortado de dt, a gente pode pensar como se fosse um operador energia também. Quando eu aplico na função de onda, ele me resulta H cortado ômega, que é a energia da partícula. E você vê que essa construção de operadores, né, de que são coisas que atuam na função de onda, né, elas sozinhas elas não fazem muito sentido. O que faz sentido é P aplicado em psi, que é menos H cortado de psi dx. Se a gente pegar a expressão da conservação de energia, deixa eu pagar aqui. P2 sobre 2m mais V, e substituir esses operadores, isso aqui dá IH cortado de dt igual a energia cinética menos H2 sobre 2m d2 dx2 mais V de x. Então, você vê que isso aqui é exatamente a equação de Schrödinger, né? Se eu aplicar esse operador na função de onda, dá IH cortado de psi dt igual a menos H2 d2 psi dx2
e esse termo só multiplica a função de onda. Tá? Então, essa noção de operadores, ela faz sentido, né? Ela é consistente com todos esses cálculos que a gente fez. Então, resumindo aqui, né, essa história toda, eu vou agora fazer um exemplo com detalhe para a gente entender mais essa coisa. Então, a gente tem uma equação dinâmica para as nossas funções. Que a gente vai estender depois para mais dimensões de maneira direta. A gente sabe calcular valor médio de quantidades, né? Então, por exemplo, o valor médio de x, como sendo, eu vou escrever explicitamente assim, para ficar parecido com o do P. X psi dx, né, que é o módulo de psi ao quadrado, que é a probabilidade vezes o x, e o valor médio de P é análogo, só que eu tenho que usar o operador momento aqui. Então, psi estrela, e aqui eu uso menos i h cortado d psi dx, como sendo o análogo de p psi dx. Mesma coisa para x2 e px2, e com isso a gente sabe calcular incertezas de maneira precisa, né? A gente não precisa ficar chutando larguras, nada, a gente calcula como deve pela mecânica estatística. E a gente vai poder verificar depois que esse formalismo todo aqui é consistente com o princípio de incerteza. Ele implica que ΔX, ΔP é sempre maior ou igual a H cortado sobre 2. Então, isso aqui está contido nesse formalismo e a gente vai demonstrar isso mais para frente. Tudo bem? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Alguma pergunta, alguma questão? Professor. Diga. A incerteza de Heisenberg, ela saiu da equação de Schrödinger ou Schrödinger fez a equação e só conferiu que dá certo com a incerteza de Heisenberg? Então, eu acho que, primeiro, isso aqui foi meio que chutado, assim, foi meio uma intuição que isso deveria ser satisfeito. E essa intuição, essas coisas de princípio de certeza, que são estranhas para a gente quando a gente está falando de partícula, né? Por que a gente não pode saber que a partícula está aqui com essa velocidade? Porque isso é exatamente o que determina o estado clássico da partícula, né? Só que diz que se você determinar a posição, a determinação do momento está associada a ela, né? Então, se você determina a posição com uma certa precisão, a precisão na determinação da velocidade vai ser inversamente proporcional a essa que você fez para a posição. Isso é estranho para a partícula, mas é super natural para ondas, né? É aquela história da onda sonora, onde você tem uma onda de frequência, para você ter uma frequência bem determinada, erro zero na frequência, a duração da onda tem que ser infinita. Então, tem um compromisso entre a duração da onda e quão precisa é a frequência dessa onda. Então, isso é natural para ondas, é estranho para a partícula, mas como a gente está insistindo que a partícula é uma onda, tem que aparecer algo desse tipo, né? Então, isso foi intuído e depois foi demonstrado que, de fato, isso aqui é correto, isso aqui é H cortado sobre 2 mesmo, né? Esse faltou uma barra. Não é 4, não é 5, é 2. E, na verdade, a gente vai poder demonstrar relações desse tipo para outras quantidades. Por exemplo, para o momento angular, a relação é um pouco mais complicada. Existe uma relação de incerteza entre a componente x do momento angular, ΔLx, ΔLy, vai ser maior ou igual a alguma coisa que envolve o valor médio de ΔLz. Então,
para outros operadores, né, que não seriam posição e momento, a gente vai poder demonstrar relações desse tipo e elas vão ter a cara que, né, que tiver, dependendo do operador. Tá? Professor, Diga. eu fiquei com dúvida por que apareceu o psi conjugado. Porque fazer o conjugado é porque então, todas essas definições aqui de probabilidade é com módulo quadrado. Então, que é o quê? Que é psi vezes psi estrela. Né? Então, isso aqui é psi estrela vezes psi para dar um módulo quadrado. Então, e por que precisa do módulo? Porque a equação é complexa. Então, a função de onda, em alguns casos, a gente vai ver que ela é real, mas em alguns casos ela, de fato, é uma função complexa. Então, para que você consiga interpretar isso aqui como probabilidade, você tem que transformar isso em uma quantidade real. Então, a gente pega o módulo ao quadrado e não só o quadrado. Tá? Então, todas essas quantidades aqui, módulo de psi ao quadrado, sempre psi estrela vezes psi. Tá? E aqui, quando a gente trabalha com x e x ao quadrado, a gente pode deixar o módulo quadrado explícito, mas quando a gente vai trabalhar com momento, como o momento já pega um psi, né, falta o psi estrela. Então a gente põe. Beleza? Então fica psi estrela. Tá? Então, o que eu queria fazer no restante da aula é um exemplo. A gente não vai resolver, eu vou colocar uma solução aqui, a gente vai interpretar e ver o que ela significa, que é para o estado fundamental do oscilador harmônico. Tá? Que é um problema, então, onde o potencial não é constante. Então, eu vou pegar, então, estado fundamental do oscilador harmônico. Então, o potencial Kx2 sobre 2, que eu vou escrever também em termos da frequência, que eu sempre acho mais fácil. Então, a frequência é raiz de K sobre M, a gente pode escrever dessa forma aqui. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês que o estado fundamental do oscilador harmônico, vou chamar de ψ0, de x e t, eu vou omitir os argumentos para ficar mais fácil, ele é dessa forma aqui. Ó. Ele é uma gaussiana na posição e a parte do momento, da parte temporal, é menos I ômega t sobre 2. Tá? Da onde a gente tira isso? A gente tira resolvendo a equação, a gente vai fazer isso em detalhe mais para frente. Agora eu só quero verificar que isso aqui é solução, vou determinar essa constante e normalizar. Tá? E depois eu vou comparar a distribuição de probabilidade que a gente obtém a partir daqui com o que a gente espera do cálculo clássico. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui na equação de Schrödinger. Então, para isso, eu vou precisar calcular derivadas. Então, vamos calcular primeiro o dψ0 de x. Quando eu derivo em relação a x, então cai um menos 2ax, certo? Que é a derivada aqui, e vezes todo o resto, que é a própria função de onda. Certo? Se eu derivar de novo, que eu preciso da derivada segunda, então eu tenho que fazer regra da cadeia aqui. Então, primeiro eu derivo esse x, 2aψ. E depois eu derivo o ψ. Quem que é a derivada de ψ em relação a x? É menos 2ax ψ. Então, quando eu derivar esse cara, vai cair um fator igualzinho a esse. Então, eu vou ficar com mais 4a2 x2 vezes ψ. E a derivada em relação ao tempo
Vamos já multiplicar por um IH cortado, que é o que eu vou precisar na equação de Schrödinger. Então, é IH cortado vezes. Então, deriva em relação ao tempo, cai menos I ômega sobre 2. Vezes A exponencial, que é o psi zero. Então, isso aqui menos I com I dá 1. H cortado ômega sobre 2, que de fato é a energia de ponto zero, né? A energia do estado fundamental do oscilador harmônico. Então, vamos jogar isso tudo na equação de Schrödinger para determinar a constante A. Então, qual que é? Menos H2 sobre 2M D2 psi dx0. Então, isso vai me dar. Então, a derivada segunda, eu tenho menos 2A mais 4A2x2 vezes psi0, mais V psi, M ômega 2 x2 sobre 2 psi0 igual a IH cortado de psi dt, faltou psi0 aqui, que é H cortado ômega sobre 2 psi0. Então, como que eu posso satisfazer essa equação? Ora, eu tenho um termo em x2 e tenho um termo que não tem x. Os termos que não tem x são esses daqui, né? Então, vai ficar H2, o 2 cancela, A sobre M. Então, isso deve ser igual a H cortado ômega sobre 2, que é o que está do lado de lá, que não tem x. Então, se eu resolver essa equação, eu ativo o A. Então, cancela o ômega, o A fica igual a M ômega sobre 2H cortado. Mas eu também tenho que satisfazer esses termos em x ao quadrado. Então, vamos ver. Desse lado de cá, eu tenho menos, um 2 vai cancelar, então 2H2 A2 sobre M, mais M ômega 2 sobre 2, tem que dar zero, certo? Para isso matar com isso mata com isso, a equação ser satisfeita. Então, aqui você vê que dá, se eu isolar o A ao quadrado, isolar ao quadrado, então passo o cara para o lado de lá, vai ficar M2 ômega 2 sobre 4H2, que é o mesmo que eu obtive aqui. Então, esse valor de A igual a M ômega sobre 2H cortado, ele torna a equação satisfeita globalmente, certo? Então, a gente determinou o A, então o A é M ômega sobre 2H cortado, eu posso substituir aqui em cima. Então, a função de onda, deixa eu me arrumar melhor aqui, psi0 fica A e a menos M ômega x2 sobre 2H cortado, mais I ômega t sobre 2. Então, isso aqui satisfaz a equação de Schrödinger para o estado, né, para o oscilador harmônico, e a energia desse estado, a gente viu que é H cortado ômega sobre 2, né, que é o aplicar aí H cortado de psi dt, é isso que eu obtenho. Então, isso aqui é a função de onda do estado fundamental. A gente precisa normalizar essa função de onda, né? Eu preciso agora encontrar essa constante A de forma que a integral de menos a mais infinito de psi ao quadrado seja igual a 1. Então, psi ao quadrado é módulo de A ao quadrado. Então, agora veja a importância do módulo, né? Quando eu tomo um módulo dessa exponencial complexa, ela some, né? Porque eu vou fazer psi vezes o seu conjugado. Então, o seu conjugado é a estrela, menos M ômega x2 sobre 2H cortado, menos I ômega t sobre 2. Então, esse menos I mata com mais I, e esse termo aqui, ele vai se somar quando eu multiplicar, né? Quando eu levar ao quadrado, então vai sumir aquele 2 do denominador. Certo? Então, muito cuidado, né? Porque se a gente faz essa conta correndo,
né? Psi ao quadrado, a gente eleva o expoente ao quadrado, né? Não é isso, o quadrado é exponencial, então é um fator 2 que aparece aqui na frente e tem que fazer com atenção para não errar em contas simples. Então, isso aqui, o A é constante, sai da integral, e a integral dessa exponencial, a gente sabe fazer, a integral de exponencial de menos alfa x2 é a raiz de π sobre alfa. Então, é a raiz de π dividido por esse cara. Então, H cortado some com ω aqui. E eu quero que isso aqui seja igual a 1. Então, o A, como isso aqui é real, eu posso escolher o meu A como sendo real. E ele vai ser, então, mω sobre πh cortado. Já tinha uma raiz, eu tiro outra raiz, elevado a 1/4. Então, finalmente, a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico, a gente descobriu por tentativa e erro ali, né? Não resolvemos a equação, a gente viu que ela satisfaz, é essa daqui. E ela está já devidamente normalizada. Aqui eu escrevi o sinal errado ali, ele é menos, não é mais. Deixa eu corrigir para ficar certo. Esse sinal aqui é mais, é menos, desculpa. Deixa eu ver se eu errei também para trás ou não. Menos, está certo. Tá? O sinal ali é menos. Ok. Então, está aí a função de onda. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode calcular a densidade de probabilidade e valores médios, por exemplo. Então, se eu calcular módulo de π0 ao quadrado, o que vai dar? Então, novamente, módulo ao quadrado, a fase do tempo vai sumir, porque ela é complexa. Então, vai ficar mω sobre πh cortado, a meio, certo? Comando quadrado, exponencial de menos mω x2 sobre h cortado. Então, isso aqui é uma gaussiana que está centrada no zero. Né? Então, se a gente fizer um gráfico dessa função de onda, a gente vai ver uma coisa desse tipo. Certo? E aqui a gente pode calcular valor médio da posição, valor médio do momento, valor médio x ao quadrado, delta x, delta p, a gente pode calcular tudo, porque a gente já sabe como fazer isso. Né? A gente tem a teoria para fazer essas coisas todas. Então, vamos fazer essas contas aqui, não são tão difíceis, e depois eu quero comparar essa distribuição de probabilidade com o que a gente espera do cálculo clássico, que na verdade é um problema da lista de vocês, dessa sexta lista. Então, vou usar essa função de onda e calcular, então, valores médios. Então, primeiro, valor médio de x. Quanto que dá isso? Então, eu vou pegar x vezes módulo de π ao quadrado e integrar em dx. Então, o módulo de π ao quadrado está aqui. Raiz de mω sobre πh cortado. Eu tenho o x e a exponencial mω x2 sobre h cortado dx, certo? O módulo de π ao quadrado vezes o x. Isso aqui, né, obviamente, dá zero, certo? Não precisa fazer conta nenhuma. É uma função ímpar, né, integrada num intervalo par, de menos a mais infinito. Isso dá zero e a gente pode ver isso pelo próprio desenho, certo? O valor médio da posição vai dar igual a zero. Agora, o valor médio de x ao quadrado não vai, certo? Vai ter uma largura essa função de onda. Então, vamos calcular o valor médio de x ao quadrado.
Isso aqui é a mesma coisa, só que eu vou substituir, em vez de x, vai ter x ao quadrado. Então, eu já vou tirar essa raiz que é constante da integral. Opa, deixa eu... Vou escrever aqui, ó, a raiz de m ômega sobre πh cortado. E vai ter uma integral de x2 e a menos m ômega x2 sobre cortado de x. Então, essa integral é uma daquelas integrais que a gente já se deparou antes. Eu vou escrever o resultado dela aqui. Tá? Essas integrais vocês não precisam saber decor. Tá? Isso aqui são integrais conhecidas. É bom saber como que se deduz essas expressões, mas, por enquanto, aqui eu só vou colocar o resultado. Isso aqui deixa eu me lembrar, 1 sobre 2 alfa, raiz de π sobre alfa. Então, é o mesmo resultado da integral gaussiana, só que tem um fator a mais aqui, porque a gente pode escrever essa integral como uma derivada em relação a alfa da integral gaussiana. Então, vamos usar esse resultado direto, para a gente não perder muito tempo. Então, vamos ver o que dá. Eu tenho essa raiz. Então, eu vou ter... Quem que é o alfa? Alfa é m ômega sobre h cortado. Então, 1 sobre 2 alfa é 2m ômega sobre h cortado. Aí eu tenho uma raiz de π sobre alfa. Então, raiz de π dividido pelo alfa. Então, h cortado sobe, m ômega. Então, isso cancela com isso e dá 2m. Esse é o valor médio de x ao quadrado. Como o valor médio de x é zero, então a incerteza ΔX, que é o desvio quadrático médio, é simplesmente a raiz quadrada desse cara. E está aqui. Então, ΔX está aí guardado. Nós vamos calcular agora o ΔP e verificar, então, o princípio de incerteza, ver como é que ele funciona aqui, então, para esse estado particular do oscilador harmônico. A gente vai ver que o estado fundamental do oscilador harmônico ele funciona com a igualdade. ΔX e ΔP vai ser igual a H cortado sobre isso. Então, vamos fazer isso. Olha, me interrompam, por favor, tá? Se vocês não entenderam qualquer passo do cálculo, fiquem realmente à vontade para me interromper a qualquer momento, porque nós temos tempo aqui. Tá tudo certo? Tudo... Então, vamos lá. Tá tudo excelente, professor. Ah, legal. Obrigado. Então, vamos lá com o valor médio do momento. Então lembra, o momento, ele eu tenho que fazer esse cálculo com aquele operador momento, Então, é psi estrela, e eu vou multiplicar ele por menos IH cortado de psi dx. Então, vamos calcular primeiro essa derivada. Então, lembre, tem menos IH cortado. Eu tenho aqui aquele fator que já esqueci, vamos olhar. M ômega, vamos voltar mais uma. M ômega sobre πh cortado a 1/4. Então, vezes exponencial, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, deixa eu copiar M ômega sobre πh cortado a 1/4. Eu vou derivar em relação a x, então aquela parte da exponencial que tem tempo, ela não vai fazer nada, eu já vou deixar aqui para fora. E eu vou fazer d dx, então, da exponencial. Então, vamos olhar lá e a gente já vê o resultado. Então, d dx disso aqui, cai um 2, que mata esse 2, então vai dar menos m ômega x sobre h cortado.
menos m ômega x sobre h cortado. Menos m ômega x sobre h cortado. E sobra a exponencial que estava lá. Certo? Então, olha, esse cara com esse e com esse é a própria função de onda novamente. Né? Então, isso aqui vai ficar menos com menos a mais. Eu tenho aquele IH cortado vezes M ômega. O H cortado vai cancelar. X. E o que sobra é o psi novamente. É a normalização, isso com isso. Aqui corta o H cortado. Então fica, deixa eu escrever aqui para nós vamos usar isso, dá I M ômega X vezes o psi. Então tá, então o valor médio de P, eu posso calcular agora, dá I M ômega, que é constante, psi estrela, X psi dx. E essa integral é zero novamente, né? Porque é quase a mesma integral do valor médio de x. Psi estrela psi é uma gaussiana, é uma função par, vezes x é uma função ímpar, isso aqui dá zero. E ainda bem que deu zero, né? Porque senão eu ia ter valor médio de momento imaginário, que não pode ser. Né? Então é bom que essa conta deu zero, senão a gente ia estar com um problema sério aqui. Isso aqui dá zero. P2. Então, P2 é a mesma coisa, só que eu vou ter que colocar aqui o operador P ao quadrado, que é menos H2D2 de X2. Né? Então, eu tenho que fazer P ao quadrado psi, que é menos IH cortado V dx, de menos IH cortado V dx de psi, certo? É o P aplicado duas vezes, que é então menos H2 D2 de X2. Então, uma derivada a gente já tem. Eu tenho a... Deixa eu ver quem tem aqui. Então, esse pedaço aqui da conta, a gente já fez. Certo? Então, isso aqui vai ser menos IH cortado D dx desse resultado aqui. I M ômega X psi. Então, aqui novamente a gente tem uma regra da cadeia. Então, quando eu derivar o x, vai ficar menos I dá mais 1, MH cortado ômega vezes a psi. E o outro termo é eu manter isso aqui e derivar o psi. Então, olha só. Menos IH cortado de psi dx, que é a conta que eu tenho que fazer, eu já fiz, está aqui em cima. E o resultado é outro fator desse vezes o psi. Então, vai ficar o quadrado disso aqui. Então, I ao quadrado é menos 1. M2 ômega 2 X2 vezes psi. Tá? Então, eu aplico esse operador direto em psi, é o resultado que eu já tenho, multiplico por IM ômega X. Então, está aqui novamente, é muito parecido com o cálculo de X2, dá um cara constante, o outro com X2, que a gente faz as mesmas integrais de antes, e vamos ver o que vai resultar. Então, o P2 vai ficar a integral de... isso aqui eu vou multiplicar pelo psi estrela, né? Então, vamos ter dois termos. MH cortado ômega, psi estrela psi, que é isso aqui. Menos M2 ômega X2 psi estrela psi dx. Então, o que vai dar? Ora, essa primeira integral eu posso fazer direto, né? Porque MH cortado ômega é uma constante e a integral de psi ao quadrado de x é 1, né? Ela está normalizada, a gente já impôs isso. Então, a integral dá 1 e a primeira parte está feita. A segunda parte, a gente escreve explicitamente, então, faltou um x2. Então, é M2 ômega 2
e vai ficar a integral, então, de x ao quadrado, vezes o quadrado da função de onda. A gente pode ler aqui em cima, né? Então vai ficar um m ômega, raiz de m ômega sobre πh cortado. Cortado. E a exponencial, então, modo quadrado, essa parte some, aqui some o fator 2 porque é o quadrado. M ômega x2 sobre a cortado dx. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui nessa página ainda, para não ter que mudar. Então, mh cortado ômega. Então, o que vai dar o resultado da integral? Ela dá, então lembra, dá 1 sobre 2 alfa, raiz de π sobre alfa. Então, aqui, ó, esse aqui é da normalização da função de onda. 1 sobre 2 alfa, então é 2m ômega h cortado, raiz de π dividido por alfa. Então, esse cara mata com esse. Um dos m ômegas cancelam. Esse quadrado cancela aqui. E eu fico com m ômega h cortado sobre 2. E aqui eu tenho um m ômega inteiro. Então, 1 m ômega menos meio de m ômega dá m ômega h cortado sobre 2. Tá? Então, esse é o ΔP, ficou espremido aqui. Mas eu vou escrever novamente. Então, ΔP, valor médio de P quadrado, m ômega h cortado sobre 2. E, portanto, ΔP, como P médio é zero, significa a raiz quadrada desse valor. Então, se a gente lembrar do ΔX, que é a raiz quadrada de h cortado sobre 2m ômega. E a gente fizer o produto. Então, você vê que o m ômega cancela, fica h cortado sobre 2, h cortado sobre 2, sai da raiz. E a gente tem o princípio de incerteza no seu melhor possível. H cortado sobre 2. Tudo bem? Deu para acompanhar o cálculo? Então, você vê que esses cálculos eles podem ser bastante chatinhos de fazer, né? Esses cálculos de valor médio, principalmente quando você vai fazer o valor médio de x ao quadrado de p ao quadrado, que tem que fazer essas integrais com cuidado. Esse tipo de integral gaussiana, ou de x ao quadrado vezes uma gaussiana, ele vai aparecer, né, muitas vezes, a gente vai falar disso bastante. Eu acho que mais um pouco vocês acabam até decorando o valor, mas, novamente, não precisa saber essas coisas decorar. É preciso saber que essas integrais existem, né? Elas têm um valor determinado. Eu vou parar por aqui, que já está tarde. A aula que vem eu retomo isso, e eu quero só fazer uma comparação daquelas probabilidades com os valores clássicos, só para a gente ter uma ideia de quão diferente é a mecânica quântica, né, para esse problema em especial, porque a gente esperaria de um oscilador harmônico clássico. Perguntas, comentários? Ok. Então, tá bom. Deixa eu só... tem uma pergunta, deixa eu abrir aqui. Ok. Então, tá. Então, a gente vamos parar por aqui. Eu só queria... Deixa eu parar de interromper a gravação. Ops. Não era isso que eu ia fazer. Aqui.